quando o Nelson me convidou, a respeito sobre o batismo no Espírito Santo, que a gente chama de BES, batismo no Espírito Santo. Eu tenho uma alegria muito grande de falar sobre o batismo no Espírito, porque em junho de 1994, eu tive um encontro de jovens com Cristo, com Jesus Cristo. Eu me encontrei com esse homem que eu me deparei de frente a frente com ele e respirei a essência do amor que ele pôde me dar. Eu queria que você recebesse esse amor também nesse momento. Olha bem para mim. Lá nesse encontro, alguém chegou para mim e falou: Daniel, me deu um abraço, e eu no canto, escondido, né? Tímido demais, escondido. E um tio, a gente chama de tio, chegou, me deu um abraço. Eu arrepio de falar. Ele falou: Jesus te ama. Nossa, Jesus te ama. Eu nunca vi uma bomba estourar tão forte dentro do meu peito quanto foi aquelas palavras. Eu senti verdadeiramente a presença de Deus. Eu senti Deus falando através da boca daquele homem. E nunca mais eu fui a mesma pessoa a partir... Hoje ele já está no céu. O nome dele é Francisco, marido da tia Sônia. O dia que ele falou isso para mim: Jesus te ama. Queria te convidar a olhar para o seu irmão e falar: Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus se derrama de amor por você. E eu quero ir um pouco além. Amém. Se vocês me permitem, eu quero ir um pouco além. O amor que Jesus tem por mim é diferente do que ele tem por você? Não é. Jesus nos ama de uma forma incondicional. E o fato ao longo dessa história, né? Eu não vou falar quantos anos que eu tinha na época, senão revela a minha idade agora. Mas eu sei que quando eu recebi aquele Espírito Santo, quando eu recebi aquele sopro que saía da voz, da boca daquele homem, me dizendo que Jesus me amava, que era o próprio Espírito Santo falando comigo, ali eu tomei a atitude de ser um jovem novo. Daquele encontro eram 60 pessoas. Alguns já estão no céu. Outros ainda estão na igreja. Outros se perderam por aí. Outros estão em outras denominações que não proferem a igreja católica. Mas Deus me deu a graça de respirar a essência do amor de Deus e permanecer de pé nessa igreja até o dia de hoje, com a graça de Deus pro resto da minha vida. Amém? Amém. Esqueci de falar, sou casado, graças a Deus. Sou casado 9 anos, tenho um filho de 6 anos e tenho um filhinho também de 2 anos de idade. Faço parte da paróquia dos Capuchinhos hoje, né? E sou do grupo de oração Nossa Senhora. Inclusive você está até convidado a ir participar conosco toda segunda-feira, 7h30 da noite. Aqueles que puderem. O sinal está de parabéns a turma que vai lá tocar e cantar com eles. Oi? A família inteira está lá tocando com eles. É mesmo, graças a Deus. Tem ido muito lá, né? Graças a Deus. Eu toco, minha esposa canta. Quando dá certo eu toco e canto também, igual o Nelson. E desse jeito nós vamos levando as coisas. Mas, então, gente, por que eu quis trazer logo no início um testemunho? Porque eu sei que às vezes, quando a gente vive um testemunho, a gente paga para ver, não é verdade? Quando eu dou testemunho, quando eu chego na frente da Assembleia e dou o meu testemunho, eu tenho que estar seguro daquilo que eu estou falando. Porque se eu não estiver seguro daquilo que eu estou falando, eu vou arrastar todo mundo aqui para o pecado. Eu vou tirar todo mundo daqui da realidade, da essência do amor de Deus. E Deus nos ama de uma forma tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que Ele preparou ao longo da história, desde o primeiro dia, aqui nessa terra, Deus preparava o momento que Jesus viria para nos salvar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, no capítulo 2, no versículo 7, vai dizer assim que Deus criou o homem e a mulher. Mas antes de Deus criar a mulher, Deus criou o homem. E quando Deus projetava o homem, aquela palavra vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Todo mundo sabe isso. Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas Deus não estalou os dedos e o homem nasceu aqui na terra. Não foi assim. Imagino eu que Deus se olhava no espelho e montava o homem. A palavra vai dizer que foi montado no barco.
Deus ia montando o homem, assim como as pessoas constroem aqueles artesanatos de barro, né? Com todo carinho, Deus ia montando, foi montando o homem. Colocou cabeça, orelha, colocou tudo. Mas quando ele montou a estátua, quando ele montou o homem, ele viu que só faltava a vida. Montou ali a estátua, faltava a vida. Faltava a vida. Deus precisava que aquele homem se movimentasse, que ele tinha prazer de viver, que ele tinha alegria de viver. E lá no livro, onde eu disse, no capítulo 2, do versículo 7, lá em Gênesis, vai dizer que Deus soprou nas suas narinas. Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, formando do barro, e soprou nas suas narinas. Naquele momento, quando Deus sopra nas narinas daquele homem começa a ter articulação. Ele começa a andar, ele começa a falar, ele sai do lugar, ele vem para cá, ele sai do outro, ele vem para cá. Por quê? Porque gerou vida. Percebe? O Espírito Santo de Deus é aquele que nos tira do nosso abatimento e nos dá um novo sentido de vida. Não é porque eu estou falando, é porque a palavra vai dizer que Deus soprou o Espírito Santo naquela estátua de barro e ela criou vida. Eu não sei como está o seu coração, como está a sua vida de hoje, mas talvez você precise sentir o hálito de Deus, sentir o sopro de Deus. E quando a gente vai ver, quando a gente caminha por esse caminho, quando Deus sopra o Espírito Santo, quando Deus sopra aquele sopro de vida naquela imagem de barro e ele se torna homem, nós podemos então acreditar e crer que o sopro do Espírito Santo é o hálito de Deus. O sopro do Espírito Santo é o hálito de Deus. Estou vendo uma criancinha pequenininha no colo. Quando meus menininhos eram pequenininhos, até hoje eu faço isso. Eu pegava eles petitinhos assim, punha o nariz dentro da boquinha deles para cheirar a boquinha deles. Era puro, era gostoso, né? Você que é mãe, você que é pai, não sei se você teve a oportunidade de fazer isso, mas se você tiver um dia, cheira leite, cheira vida. É uma vida que está nascendo. Não tem mau cheiro de quem não escova os dentes. Amém? Não tem, pode fazer, da minha conta. Se você tem nojo, pode cheirar, que não vai feder. Da minha conta. Sabe por quê? Porque ali foi gerada uma vida. Aquela vida está nascendo. Aquela vida está crescendo. O hálito é puro. O hálito daquela criança é puro. Por isso eu vou dizer que o hálito de Deus, o sopro de Deus, é o hálito da vida. E quando Deus então, lá no livro do Êxodo, de Gênesis, quando ele criava o homem, a sua imagem e semelhança, ele já projetava Cristo, que então fecundaria o Espírito Santo de Deus aqui nessa terra. Se nós caminhássemos um pouco mais pela Escritura, veremos que o profeta Joel vai dizer assim: olha, chegará um dia que vocês vão receber o Espírito Santo de Deus e os jovens que foi para a rua protestar, eu sou fã desse tudo. Eu só não sou fã da quebradeira que eles fazem. Mas desde lá protestar, me dá vontade até de ir. Não fui porque minha mulher não deixou. Porque a gente tem que ir mesmo. A gente tem que ir. Mas por que os jovens fazem isso? O profeta Joel vai dizer assim, vai chegar o dia que o Espírito Santo de Deus vai se instalar no mundo e os jovens terão visões. Os jovens terão visões. Os jovens não pensarão mais no cigarro de maconha, no crack, não. Os jovens terão visões. Aqueles jovens que se depararem com o Espírito Santo de Deus terão visões além do que a porcaria que o mundo oferece. Amém? Em contrapartida, o profeta Joel vai dizer assim também que os velhos, aqueles que estão tristes, quando eu digo velho, não é o velho de 100 anos não, viu? É o velho da alma. Os velhos sonharão. Os velhos já não vai mais querer ficar tricô, fazendo crochê o dia inteiro, vendo novela, não. Os velhos sonharão. Sonharão em levar a palavra de Deus para o irmão. Sonharão que suas famílias serão restauradas. Sonharão que alcançarão a graça por parte de Deus. Então veja, o profeta Joel já prediz
que no momento que Jesus instituísse o Espírito Santo na terra, os jovens, o que eu disse? Os jovens terão visões e os velhos sonharão. Não vai existir mais abatimento na terra. Os corações que assumirem o Espírito Santo de Deus jamais se deixarão ficar no chão, mas ficarão sempre de pé. Terão visões, sonharão, pensarão lá na frente. E se nós caminharmos um pouco mais para frente, na Sagrada Escritura, o profeta Ezequiel vai dizer assim no capítulo 36, vai dizer assim, ó, vai chegar o momento que derramarei sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Agora olha bem para mim. O profeta Ezequiel vai dizer, derramarei sobre vós águas puras, que tira todos os seus pecados, e vos purificarão de todas as suas imundícies. Olha bem para mim. E você será a testemunha de Cristo na comunidade Nossa Senhora das Graças, da Medalha Milagrosa, na Paróquia do Rosário, na Diocese de Patos de Minas, em Minas Gerais inteiro, se você, o profeta Ezequiel que disse, não sou eu, no capítulo 36, serão as testemunhas de Cristo, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, você será a testemunha de Cristo Jesus aqui na terra. E se nós caminhássemos um pouco mais, no livro do Atos dos Apóstolos, Jesus, no capítulo 1, no versículo 8, vai dizer assim, ó, aí é o próprio Jesus que fala, derramar mais, não compete a vós nem saber os tempos nem os momentos, mas vai chegar o momento que será derramado sobre vós o Espírito Santo de Deus, o meu Espírito Santo. Então veja, que tudo isso que eu falei, de lá até aqui, Deus já imaginava que nós, sem a ação de Cristo Jesus, para nos defender, que nós estaríamos de pé e mão atada. Que nós estaríamos aqui, ó, atados pelo pecado, por Satanás, estaríamos amarrados, sem condição de fazer nada. Uma das passagens que eu mais gosto da Sagrada Escritura, é no Evangelho de João, agora não me recordo onde vai dizer assim que quando Jesus conversava com os discípulos, e Pedro falou para ele, Jesus, nós te amamos, nós nunca vamos te abandonar. Resumindo, Jesus fala para eles, continue assim, porque sem mim nada podeis fazer. Olha bem para mim. Irmãos e irmãs, sem Cristo Jesus é impossível nós darmos um passo na nossa vida. Sem Cristo Jesus é impossível eu educar o meu filho, fazer o melhor para o meu filho, apresentar o de melhor para ele. Sem Cristo Jesus é impossível de eu estar na comunidade como nós estamos aqui nessa noite. Por isso, Deus vem preparando em toda a história da humanidade. Agora veja que lá atrás, onde eu comecei a falar, o Espírito Santo então era colocado pelos profetas. Não foi isso? O Espírito Santo foi colocado pelos profetas. Até chegar o momento em que o Espírito Santo deixa de ser uma imaginação, só uma profecia, só uma promessa, e se cumpre como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, colocada nessa terra por Jesus Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, aonde eu quero chegar? O Espírito Santo de Deus, a palavra vai dizer, também no Atos dos Apóstolos, vai dizer, o Espírito Santo, o Paráclito. E eu um dia, na minha ignorância, o que é isso, Paráclito? Peguei o dicionário e lá estava escrito o quê? Advogado. Paráclito é advogado, é aquele que nos defende, é aquele que luta por nós, é aquele que vai lá, mesmo você estando errado, ele tenta provar que você está certo. Ele pega a sua causa, ele defende a sua causa. Olha que maravilha. A palavra de Deus coloca o Espírito Santo como Paráclito. E se você tiver o dicionário, chega na sua casa e olha, é aquele que nos defende. É aquele que nos guarda. Tá, mas aquele que nos defende e nos guarda,
Mas por que você está falando isso, Daniel? Por que você está colocando isso para nós nessa noite? É porque, imagina comigo. Olha aqui para mim. Imagina comigo. Os apóstolos não precisavam de mais nada, concorda? Concorda que os apóstolos não precisavam de mais nada? Ué. Olha só. Eles tiveram fome, o que aconteceu? Jesus multiplicou os pães, não é verdade? Até a sogra de Pedro, Jesus foi lá e curou. Talvez Pedro nem queria que curasse ela, né? Até a sogra de Pedro, Jesus foi lá e curou ela. Intrometido, Jesus foi lá e curou. Né? Quando a tempestade abalou aquele barco, que balançava aquele barco, e ele ficava com medo, o povo com medo, os apóstolos com medo lá dentro, Jesus cessou aquela tempestade. Então você concorda que, enquanto Jesus caminhava e pisava nessa terra, e os apóstolos, onde Jesus batia os pés, os apóstolos metiam o nariz também, concorda que nessa época, durante esse tempo, eles não precisavam de mais nada? Não precisavam. Não precisavam. E as pessoas que conviveram naquela época, por exemplo, a mulher adúltera que Jesus ressuscitou, que Jesus tirou do pecado, a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou, que disse Talita cumi, Lázaro, que Jesus então ressuscitou, já estava pudrificando, Jesus ressuscitou. Concorda que naquela época também essas pessoas tinham tudo, não precisavam de mais nada. Não é? Só que aconteceu que Jesus foi crucificado e morto por meus e os seus pecados. Por minha culpa, nossa tão grande culpa. Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz e morreu. Agora veja o desespero. Quando eu casei, quase separei, rapidinho. Mas não foi porque eu quis, não. É porque minha mulher que não queria. Por quê? A minha mãe lavava minha roupa, minha mãe lavava meu sapato, minha mãe fazia janta para mim, minha mãe fazia almoço para mim, minha mãe fazia tudo para mim. De repente eu saí da saia da minha mãe e fiquei sozinho. Falei, meu Deus do céu, que choque que foi. Não, que vontade de sumir no mundo, que depressão mais triste, que trem ruim. Pelo amor de Deus, um trem desse, olha. Até que eu entendi que eu precisava tomar uma postura diferente. E agora veja, quando Jesus morre, os apóstolos não têm quem dar de comer, não tem quem ressuscita mais sobra de cada um, né? Eles ficam sozinhos. E ali então, o Espírito Santo Paráclito que Jesus prometeu, que Deus prometeu, ele se faz cumprir no meio da primeira comunidade, do primeiro cenáculo, nasce então ali a efusão do Espírito Santo de Deus, nasce então a nossa igreja querida, santa, católica, apostólica, mariana e carismática. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 2. Atos 2. Amém? Amém? Então vamos lá. É uma das leituras mais lidas na Sagrada Escritura. Mas nós vamos pegar, com a graça de Deus, assumir esse Espírito Santo de uma forma diferente nessa noite. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora olha aqui, só um pouquinho. Não foi eu que disse. Nós, como comunidade, quando nós nos colocamos em oração em comunidade, Jesus se faz presente. Jesus cumpre o que os apóstolos faziam há mais de 2000 anos atrás. Aqui vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Desde Pedro, que era o mais velho dos apóstolos, desde João, o mais novo, até Nossa Senhora velava ali naquele lugar. Estavam todos reunidos. Todos reunidos. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Olha para mim. E se a gente buscar lá atrás, eles estavam rezando, esperando se cumprir
aquilo que todos os profetas diziam, mas o que Jesus tinha dito para eles 3 dias antes. Jesus tinha dito para eles poucos dias atrás: fica junto em oração, que mandarei sobre vós o meu Espírito. Eles confiavam no Senhor. Meus irmãos, os apóstolos esperavam em Deus. E muitos de nós hoje padecemos, sofremos, estamos tristes, porque nós não esperamos em Deus. Nós vemos a confiança nos homens e não vemos a confiança em Deus. E lá eles se colocavam juntos para rezar. Um se dava força para o outro, um levava força para o outro. E diz que o Espírito Santo veio de uma vez como um vento impetuoso. É o sopro de Deus. Aquilo que eu disse lá no início do livro de Gênesis. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Versículo 3. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Olha só, a palavra vai dizer que ficaram todos cheios do Espírito Santo. Não foi só a tia Dalci que ficou cheia do Espírito Santo, né? Nem tampouco a dona Bernardina que ficou cheia do Espírito Santo. Não, foi todos. E quando Deus fala que é para todo mundo, é para todo mundo. E se eu acreditar, se você acreditar que nessa noite o Espírito Santo será derramado sobre nós, não de uma força maior do que a gente já viu, mas no tempo certo, na dosagem certa, para o nosso coração, nós iremos receber essa graça da parte de Deus. Se nós cremos, nós iremos receber essa graça da parte de Deus. Achavam-se... Não, tudo bem, só até aqui. Versículo 4 de novo. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Agora veja, que Deus prometeu, os profetas prometeram, Jesus instituiu o dia, e ali se cumpriu a promessa do Pai. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos. E a partir daquele momento, dizem, a palavra vai dizer que quando Jesus foi morto da cruz, Pedro negou Jesus 3 vezes. Sabe por quê? Porque se borrava, desculpa a palavra, mas porque se borrava de medo de estar a cruz junto com Jesus. Era medroso. Era medroso. Quando Jesus foi morto na cruz, a palavra vai dizer que estava Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena e o apóstolo amado de Jesus, que era João. E os outros, onde que estavam? Tudo escondido, sabe por quê? Porque estava com medo de ir para a cruz, junto com Jesus. E quando aqueles apóstolos se reúnem naquele lugar, quando eles não estavam trancados naquele cenáculo por acaso, eles estavam trancados lá dentro, porque eles estavam sendo perseguidos e ia ser morto também. Mas eles estavam juntos, esperando cumprir a profecia, mas tremendo de medo. Com medo de tudo. Imagina, jurado de morte, com medo de morrer. Né? Mas, quando eles recebem a plenitude do Espírito, quando eles recebem o Espírito Santo de Deus, quando repousa sobre eles o vento impetuoso, se manifesta aquele vento impetuoso, manifesta aquela chuva de fogo sobre cada um deles, né? Ali eles recebem a fortaleza do Paráclito, que é o advogado. Pedro, fica duro, você não está mais sozinho, eu estou com você. Nelson, fica duro, você não está mais sozinho, eu estou com você. Naquele momento que é instituído ali a efusão do Espírito Santo, aqueles apóstolos então se renovam, eles se colocam de pé, não como simples homens, mas como soldados, para defender a causa de Jesus Cristo. Olha, se nós caminharmos aqui no lado dos apóstolos, aqui ó, do outro lado da página, você vai ver que Pedro e João caminhavam, e no momento que eles iam caminhando, depois de receber o Espírito Santo, eles iam caminhando,
E os leprosos pulavam na frente dele, porque a sombra de Pedro curava. A sombra de João curava. Quando eles iam passando, as pessoas pulavam no chão, porque quando a sombra deles passavam, a essência do Espírito Santo, a essência do amor de Deus curava aquele povo. Quando chegou no templo, Pedro e João chegaram no templo para rezar. Lá estava o leproso, e o leproso vai dizer, me dá uma esmola. E a palavra vai dizer que Pedro olhou bem nos olhos daquele leproso. Nem ouro nem prata eu tenho. Levanta em nome de Jesus e volta a andar. E diz que aquele homem foi pulando, foi saltando e louvando a Deus. Então veja, nós precisamos acreditar e crer que o batismo no Espírito Santo, que é a efusão do Espírito Santo, que o 10, ele não aconteceu há 2000 anos atrás, e muito menos aconteceu há 5 anos, no meu caso, há 20 anos atrás, não. Ele acontece no momento de agora. A cada momento que eu venho, que eu peço, venha Espírito Santo, essa graça me é dada. A cada momento que eu digo, venha Espírito Santo, essa graça me é dada. Eu vinha de moto, saí do serviço, fui em casa, só troquei a camisa e vim. E no meio do caminho, venha Espírito Santo. Me batiza, Senhor Jesus. Porque do meu nada, eu quero que o Senhor faça alguma coisa nessa noite. Eu preciso do seu Espírito Santo, é para agora. Vim de moto, eu pedi o Espírito Santo de Deus. Mas nesse momento eu quero o Espírito Santo de agora. O Espírito Santo que eu pedi aqui, ó, ficou aqui. Eu preciso desse Espírito Santo agora. Eu preciso crer e acreditar e querer. O mesmo Espírito Santo que tirou os apóstolos do abatimento. Que tirou aquela comunidade do abatimento. Sabe, olha bem para mim, foi uma coisa muito séria agora. Eu fui coordenador do meu grupo de oração por 3 anos. Lá no grupo de oração Nossa Senhora. E graças a Deus nós já chegamos a reunir lá 300 pessoas naquele salão. Quem conhece lá sabe que aí na época que eu era coordenador, eu pedi a Deus que me desse um jeito, porque eu vi o povo em pé e eu ficava louco. Deus providenciou tudo, providenciou o assento para todo mundo. O Espírito Santo de Deus providenciou tudo. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar que tinha 300, 250 pessoas toda segunda. E até hoje é 200 pessoas. Toda segunda-feira que você vai lá, é 150, 180, 200 pessoas. Lá naquele grupo de oração. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Sabe o que eu tenho um sonho, gente? Não sou melhor do que ninguém. Mas eu digo para o atual coordenador do meu grupo hoje. Quem é o coordenador desse grupo? A senhora. Digo para a senhora também. Eu queria muito que os meus irmãos de agora que pedem o Espírito Santo recebessem esse mesmo Espírito que eu recebi, que a senhora recebeu, que o meu coordenador recebeu, de dizer sim ao chamado de Deus. Dona Bernardina já foi coordenadora de ministério da diocese. O mesmo Espírito Santo, Dona Bernardina, que a senhora falou assim, sim, eu vou te servir. E está firme até hoje. Sabe por quê? Porque a gente reza com o povo, pede o Espírito Santo, pede o batismo no Espírito Santo, só que na hora do comprometimento, é cada um para um lado. Para achar um coordenador para o meu grupo de oração, eles queriam que eu assumisse de novo. Eu falei, não assumo, o grupo vai acabar em nome de Jesus. Ele vai acabar, em nome de Jesus eu estou dizendo isso. Porque eu não assumo. Eu quero, o meu desejo, irmãos, é que o mesmo Espírito que eu mastigo ele todo dia, que eu vivo com ele todo dia, é o mesmo que eu desejo para a senhora, para todos aqui presentes. Agora, cabe a nós, o mesmo Espírito é derramado, na mesma dosagem, nenhum recebe mais do que ninguém. Nenhum recebe mais do que ninguém. Mas depende do meu querer, do meu assumir, da minha vontade. Desculpa se às vezes eu falo isso e sai um pouco do que às vezes a gente quer ouvir, né? Mas é preciso que se fale, porque Deus precisa de nós. Lá no grupo de oração é engraçado. Quem está vindo pela primeira vez, um monte de gente levanta a mão. Aí a semana que vem você olha,
que eu tenho um olho clínico. Graças a Deus eu uso óculos para enxergar bem mesmo. Eu olho bem, eu olho lá na frente assim. Aí não vejo um, não vejo outro. Quem está vindo pela primeira vez? Um monte de gente levanta a mão. Semana que vem eu olho, não vejo mais ninguém. Sabe por quê? Porque nós é assim, ó. Eu estou dizendo nós, a partir de mim, a começar em mim. Eu vou na fonte. Eu bebo água, bebo, chego da barriga d'água. Bebo. Na hora que eu tô, a minha sede está saciada, eu dou as costas e vou embora. E quando eu faço isso, eu estou apunhalando Jesus pelas costas. Desculpa, gente, mas é isso. Quando eu venho no grupo de oração, peço. O servo tem que rezar mesmo, tem que fazer o papel, tem que ralar, tem que ir lá rezar, o servo reza. Na hora que está tudo bem, é mais fácil, né? Mas quando os apóstolos receberam o Espírito Santo de verdade, quando eles quiseram receber esse batismo no Espírito, eles então se tornaram, Pedro se tornou o primeiro Papa da Igreja Católica, a terminar o Papa Francisco até agora, com a graça de Deus. Para terminar, eu tenho até que ir para uma reunião agora, eu queria dar um pequeno testemunho, mais um. Eu sou do meio de 3 irmãos. A minha primeira irmã morreu. Eu sou do meio de 3 irmãos. E tenho um irmão, Ismael, eu tenho 34 anos, Ismael tem 29. 29 para dia 10 de dezembro, ele faz 30 anos. E só nós dois, a gente era muito amigo, muito colega. A gente não aguentava, a mamãe diz até hoje que a gente não aguentava ficar longe um do outro, que a gente chorava. A mamãe tinha que sair do hospital para tirar eu da escolinha, ou para levar meu irmão para a escolinha para ficar junto comigo, né? A gente se amava muito, mas aos 12 anos de idade, o meu primo ofereceu para o meu irmão o primeiro cigarro de maconha. E aí, ele começou a usar maconha, a gente não admitia de jeito nenhum. Papai e mamãe sempre foi da igreja, eu fui coroinha, sempre fui da igreja também. Meu irmão também, a mesma coisa, mas com ele foi diferente. Passou 1 ano, passou 2 anos, até que nós assumimos, porque quem tem dependente químico em casa não assume que o filho é dependente. Só na hora que vê o bagaço que ele vira, é que a pessoa assume que tem um filho dependente, ou que tem um irmão dependente, ou que tem um esposo, esposa, e aí vai. Foi passando o tempo, quando inteirou 18 anos, aí maconha, foi maconha um tempo, aí cocaína um tempo, até que ele conheceu o crack. Quando ele conheceu o crack, na época que eu fiz o encontro de jovens, ele roubou um carro, que na festa do milho, nunca tinha dirigido, olha o que o crack faz. Ele em 1994, ele entrou dentro do carro, roubou o carro aqui na festa e ficou preso. Ficou preso 5 anos. E aqui de fora, eu passei toda a minha adolescência, toda a minha juventude, sem um irmão. Eu procurava irmão nos meus irmãos da JC. E às vezes tinha o amor, tinha o carinho, tinha tudo, mas eu não tinha o carinho que eu precisava. Aquilo doía meu coração, aquilo me fazia sofrer. Aquilo me fazia questionar, se Deus existe, por que Ele não resolve isso para mim? Mas quando foi me apresentado esse Jesus, eu comecei a rezar pedindo a cura do meu irmão. E Jesus, se é verdade tudo que foi falado aqui nesse encontro, o Senhor vai curar meu irmão, seja onde ele estiver. E aí eu comecei a trabalhar com a mamãe, passei a trabalhar com a mamãe, e nós fomos trabalhando, eu fui trabalhando com ela, até que um dia eu dei conta de trazer ela para um grupo de oração como esse. Estava acontecendo um seminário de vida no Espírito. E quem pregava lá hoje é o tio da minha esposa, na época era o João Manuca. Hoje eu falo tio João Manuca, o tio da minha esposa. E ele pregava e mamãe estava lá, chorava muito porque a coisa estava feia. Meu irmão só não carregou, até televisão ele vendeu lá de casa. Tudo vocês imaginarem. Guarda-roupa não deu conta de tirar porque é muito grande. O resto das coisas foi tudo embora. Tirou tudo lá de dentro de casa. Mas eu acreditava e acredito até hoje que esse Jesus que eu encontrei podia salvar meu irmão. E aí, levei mamãe para aquele grupo de oração, papai não quis ir,
E aí mamãe sentada lá, e eu estava tocando violão aqui, olhava para a mamãe e olhava para baixo, e chorava, e as lágrimas pingavam naquele violão, escorria, porque eu queria que a mamãe experimentasse o Espírito Santo. Eu queria que a mamãe experimentasse aquela alegria. O meu desejo era que a minha mãe parasse, começasse a chorar, mas não chorar por o que a gente estava vivendo, mas chorasse por uma experiência gostosa de proximidade com Deus. E quando eu tocava ali, cantava e chorava muito, quando eu olhei para frente, ela estava com os bracinhos levantados, me lembro até hoje, custando a levantar os bracinhos de tão fraca, porque depressiva por causa da situação. E eu olhava aquilo, e meu coração se alegrava, e eu falava, Jesus, mais uma vez o Senhor cumpriu a sua promessa. Agora liberta o meu irmão. E a partir daquele momento, mamãe começou a rezar, e mamãe vem rezando, e pedindo o Espírito Santo, e ficou íntimo com esse Espírito Santo. Olha que maravilha. Mamãe tem 73 anos, às vezes ela sai aqui ó, de ônibus, ela para lá na igreja dos Capuchinhos para rezar no grupo de oração comigo. Olha que maravilha isso. Isso é muito gostoso. Mas quando o meu irmão ainda naquela, e passou ainda desde essa data, dessa época, até uns 5 anos para frente, nós sofrendo, a gente sofrendo, tentando me matar, fugir de casa, ele com a faca na mão, correndo atrás de mim, querendo me matar. E quanto mais ele fazia isso, mais eu amava, mais eu tinha desejo de amar. Saí da casa da minha mãe, fui morar na casa da minha madrinha, da Maria Gasparina, morei lá durante 1 ano. E às vezes de noite ele ia lá de fora e me gritava, como capeta, desculpa, mas como demônio mesmo, me gritando, vem para fora que eu vou te matar, vem para fora que eu vou te matar. Mas hoje, graças ao Espírito Santo de Deus, que eu estou tentando convencer o seu coração que ele pode mudar a sua vida, mudar a sua história, graças a esse Espírito Santo de Deus, eu tenho os meus pés no chão hoje e digo para vocês, meu irmão tem 2 anos que está casado, tem 5 anos que ele está limpo, ele trabalha na clínica, ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa para me ajudar ao próximo. Um dia eu estive lá no lugar deles, o que eu faço? Falei, espera em Deus que o momento vai chegar. Apareceu uma ajuda do meu tio, sem ninguém falar nada com ninguém. Meu tio foi lá, arrumou a fazendinha, montou a fazendinha. Hoje ele tem 16 recuperando lá na fazendinha que ele coordena para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso, eu não estou dizendo isso para exaltar o fulano, o ciclano ou o beltrano, não. Eu estou tentando provar para você que quando Deus promete, Deus cumpre. Que na sua vida, o que Deus prometeu para você, você vai alcançar em nome de Jesus. Você vai alcançar sim. Eu não sei, quando eu chegava, o Nelson dizia, eu não sei qual a sua realidade, eu também não sei. Mas esse Espírito Santo de Deus, que mudou a história do meu irmão, da minha vida, foi muito pouco. Porque eu era tranquilo. Mas que mudou a história da vida do meu irmão, esse, eu abro o peito e digo, vale a pena. Vale a pena esperar. Vale a pena confiar. Vale a pena acreditar. Vale a pena desejar. Vale a pena pedir. O Dunga da Canção Nova, ele criou uma das frases mais faladas até hoje, em todo o meio da renovação carismática católica. Segundo uma pregação dele, ele vai dizer, Espírito Santo, todo dia de manhã, antes de pôr o pé no chão, Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto hoje? Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto hoje? Sabe por quê? Porque quando eu faço com o Espírito Santo, eu não faço errado. Eu não dou o passo errado. O meu passo é certeiro. O meu passo é certeiro na fé. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, para a gente rezar um pouquinho. Vamos ficar de pé. E nós iremos rezar, pedindo esse Espírito Santo de Deus. Mesmo que você esteja, não saiba o que está acontecendo, que você esteja aqui por um impulso, ou que você veio pela primeira vez, mas feche seus olhos por um instante. Vai deixando o Senhor trabalhar o seu coração. Vai desejando receber essa graça. Vai desejando, nesse momento, receber o Espírito Santo de uma forma diferente, de uma forma que vem trazer vida para o seu coração. Senhor Jesus, Deus Pai de infinita bondade e misericórdia,
Nós nos reunimos aqui nessa noite, Senhor, certos da sua presença no nosso meio, Senhor Jesus. E nós queremos te pedir, Senhor, que a sua palavra se cumpra no coração e na vida de cada um de nós, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que pela força e pela ação do teu Santo Espírito, Senhor, nós possamos sentir a tua presença, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, a água viva, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, derrama sobre nós a água pura, Senhor. Renova, Senhor Jesus, as promessas do batismo de cada um de nós, Senhor. Renova, Senhor Jesus. Sopra sobre nós, Jesus, o teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Traz, Senhor Jesus, um sentido de vida, Senhor Jesus. Traz, Senhor Jesus, uma vida nova para cada um de nós, Senhor Jesus. Manifesta, Senhor Jesus, no nosso coração essa graça, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, sopra sobre cada um de nós, Senhor Jesus, o teu Santo Espírito, Senhor Jesus, que nos coloca de pé, Senhor Jesus. Renova, Senhor Jesus, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Renova, Senhor Jesus, o nosso pensar, Senhor. Renova o nosso falar, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus, eu quero, Senhor. Vai dizendo, levanta seus braços em nome de Jesus. Vai dizendo, Senhor, eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Batiza-me, Senhor. Derrama, Senhor Jesus, sobre nós. Derrama sobre mim, Senhor Jesus, essa graça, Senhor. Cumpra, Senhor Jesus, Pentecostes aqui nessa noite, Senhor Jesus. Derrama, Senhor Jesus, sobre cada um de nós o teu Espírito, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Cantemos juntos com teu Espírito, pois minha alma coloca a mão no seu coração. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Vem com água viva, vem com água viva, com água pura, transforma meu coração. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Renova-me, Senhor, com teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Transformar meu coração. Vem com água viva, com água pura, transformar meu coração. O Senhor Jesus toca de uma forma muito especial pessoas nesse lugar. Uma mulher. O Senhor toca o nervo ciático do lado direito. Você sente tremendo choque na sua perna. Você vem sentindo há algum tempo choque na sua perna. Do lado direito. Senhor, nós te pedimos nesse momento, Senhor, derrama, Senhor Jesus, o teu Santo Espírito, Senhor. Se você está aqui, levanta a sua mão para a gente rezar por você. Só você que sente essa dor do lado direito. Senhor, nesse momento nós te pedimos, Senhor Jesus, aqui na frente, Senhor. Toca, Jesus, com o teu amor, Senhor. Toca, Senhor Jesus, com o teu Santo Espírito, Senhor Jesus. Manifesta, Senhor Jesus, na vida desses meus irmãos, Senhor Jesus, a tua graça, Senhor Jesus. Sopra, Senhor Jesus, o teu Espírito Santo, Senhor, nessa região enferma, Senhor Jesus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame, Senhor Jesus, o teu amor, Senhor, trazendo um alívio, Senhor Jesus. Trazendo um alívio, Senhor Jesus. Sopra, Senhor Jesus, com o teu poder, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus.
Muito obrigado, Senhor. O Senhor toca pessoas aqui no meio que convivem com o problema do álcool muito forte, uma dependência muito forte do álcool. E o Senhor Jesus quer curar, quer através do seu coração alcançar o seu que está em casa. O Senhor Jesus nesse momento traz para o seu coração a abundância e a presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor use, Senhor Jesus, dessa pessoa, Senhor, para levar, Jesus, a sobriedade, Senhor Jesus. Para levar, Senhor Jesus, a certeza de que os meus irmãos não precisam de nada para viver, Senhor Jesus, a não ser a tua presença, meu Deus. Retira, Jesus, todo o ranço do álcool, Senhor. Retira, Senhor Jesus, toda a podridão do álcool, Senhor Jesus. Retira tudo, Senhor Jesus. Retira, Jesus. Nós te pedimos, Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Senhor, nós te apresentamos, Jesus, dor de cabeça, Senhor Jesus, dor de cabeça muito forte, Senhor. Que o Senhor possa colocar a sua mão santa e chagada, meu Deus. Retira, Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, toda dor de cabeça, Senhor Jesus. Retira, Jesus. Retira, meu Deus. Nós te pedimos, Jesus, pelo poder do teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e louvores a ti, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Agradeça ao Senhor. Agradeça, louve ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Louvado seja, adorado seja, Senhor Jesus, a tua santa presença no nosso meio, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vem, ó água viva, ó água pura.